Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ulisses Bueno e eu estou aqui hoje num projeto chamado Missão Enem. Missão Enem é um projeto aqui do SAI Digital em que a gente está buscando ajudar alunos do Brasil inteiro a entender, a descomplicar as questões mais pesadas que apareceram no Enem. A gente selecionou uma leva de questões aí que os alunos têm muita dificuldade, reclamaram muito, tiveram dificuldade em se dar bem na questão e a gente vai mostrar para vocês o quanto isso é fácil. Mas vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouco aquele padrãozão do YouTube aí, ó. Você só vai curtir esse vídeo ao final dele, se você gostar. Como eu tenho certeza que você vai se inscrever no canal, vai compartilhar com a tia, com a mãe, vai ser legal pra caramba. Pode ser? Começamos! Moçada, então é o seguinte, eu trouxe uma questão de matemática para vocês aqui, que ela tem a ver com o objetivo do Enem. O Enem é algo que trabalha no cotidiano. Eu vou falar com vocês hoje sobre um tipo de geometria chamada geometria espacial. E eu tenho certeza que você aí na sua cidade já deve ter visto alguma coisa como a que eu vou te mostrar. Eu tô gravando isso aqui e moro na cidade de Curitiba, no Paraná. Mas eu tenho certeza que você no Brasil inteiro, onde quer que seja, você já deve ter visto situações como essa aqui, ó. Isso aqui dá uma dor de cabeça no trânsito. Aqui em Curitiba a gente tem uma ponte bem no centro da cidade, que é uma ponte histórica, onde passava um trem, hoje em dia nem tem mais, mas aquilo ficou de recordação. Porém, essa ponte, ela é muito baixa, ela tem uma altura limitada, a gente já vai ver nas fotos, e sempre acontece de você ter um ônibus ou um caminhão que trava lá. Olha as situações que a gente encara aqui. Cara, isso aqui é um negócio absurdo, para o trânsito, para a cidade. E o que tem de mais nisso? Ô, professor, o que tem a ver essa aula com o Enem? Tudo! Quando a gente pega uma questão do Enem, às vezes a gente fica olhando e falando assim, porra, mas o que tem a ver isso com o meu dia a dia? Tem tudo a ver. Pode ser que você nunca tenha visto isso, mas em inúmeras situações, como pessoas que trabalham com o departamento de trânsito, pessoas que vão cuidar ali de toda uma logística da cidade, pessoas que transportam cargas, que são coisas cotidianas da sociedade. Esse tipo de situação acontece demais. Ah, mas essa ponte aí não deve ter nenhum tipo de placa sinalizadora. É cheio de placa. Para chegar lá, você tem um monte de placa para cima e para baixo dizendo cuidado, caminhão. Olha aqui, ó, bem grandão, máximo 3,6 metros. E mesmo assim, olha o estado que fica quando o cara passa correndo lá. Então, por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a gente acha que essa nossa realidade está muito longe das provas. Ah, eu vou fazer uma prova, nada a ver aquelas provas. Olha o que o Enem cobrou, por exemplo, em uma das questões deles. Então, ó, antes de começar a resolver a questão, olha o que tem aqui. Tem um caminhão entalado embaixo de uma ponte. Porra, então, cara, tem tudo a ver com o seu cotidiano. E o Enem, ele não necessariamente tem a ver com a sua vida. Às vezes o aluno fala para mim, professor, nada a ver, não tem a ver com o meu cotidiano. Sim, o cara só fica em casa vendo YouTube. Aí não vai ter nada a ver. Mas presta atenção. Se você parar e olhar o seu mundo, você vai ver que esse tipo de situação é mais comum do que parece. Bem, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos ler a questão comigo. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feitas em vias urbanas. Puxa, é o que eu comecei falando com vocês. Caminhão entala em um viaduto no centro. Parece que foi em Curitiba isso aqui. Mas pode ser no Brasil inteiro. Olha o que ele vai falar. Um caminhão de grande porte entalou embaixo de um viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre. Puxa, então esse acidente aconteceu lá em Porto Alegre, ó. E transportava 3 grandes tubos, conforme mostra a figura, conforme mostra a foto. Moçada, é o papo que a gente bateu. Qual que é o desafio agora? O desafio é você pegar um problema desse do cotidiano e você interpretar, usar ferramentas que você estuda, por exemplo, em matemática, e tentar resolver esse tipo de situação. Olhe para cá, olha o que ele fala mais. Bem, deixa eu vir para cá porque esse é o meu lado mais bonito. Ah, garoto, olha aqui, ó. Considere que o raio externo de cada cano daquela imagem seja de 0,6 metros. Eu vou fazer uma mágica. Pô, nós temos uma tecnologia que maravilhosa. Olha só, eu sempre quis fazer isso. Ó. Tenho canetas coloridas. Nossa, dá para escolher. Presta atenção. Ah, olha que massa, velho, dando aula com o dedo.
ele disse que cada um desses canos tem o raio de 0,6 metros. Pô, é um baita de um cano. E que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,3 metros do solo. Fechou? Então veja, o caminhão do pneu dele até onde estão esses canos tem 1,3 metros. Então essa já é a ideia. Em cima dele estão aqueles 3 canos empilhados, conforme a gente vê aqui nessa imagem. O raio desses canos ele deu, que é 0,6, tá lá. E agora ele ainda diz o seguinte, ó, aqui você tem um desenho que representa esse empilhamento. Até aqui, tranquilo. Você já sabe que é 1,3 do chão, aí você tem os canos empilhados. O que ele quer? Vamos ver. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja, no mínimo, 0,5 metros. Puxa, presta atenção no que ele falou. Existe uma coisa chamada margem de segurança. Quando um caminhão entala numa ponte, quer dizer que além dele não ter respeitado as sinalizações, ele também não tem esse limite, essa margem de erro que seria, digamos assim, o máximo possível ali, caso dê algum probleminha em outro, ainda passaria o caminhão, certo? Muito bem. Ele fala para você, ó, que o 0,5 metros é menor do que a altura do viaduto, do vão do viaduto. Considere 1,7 como aproximação para o raio de 3. Cara, legal isso aqui, legal pra caramba, porque agora o que acontece? A partir do momento que a gente destacou esses dados, a gente vai pegar e vai ver o comando da questão. O que é o comando de uma questão? O Enem sempre faz isso. Ele vai te dar toda uma historinha, vai te colocar os dados do problema, mas tem uma coisa que é chave para você se dar bem, que é o comando da questão, é o que você tem que fazer. Vamos ver o que ele quer. Qual deveria ser a altura mínima, porque, claro, né? Poderia ter a altura que eu quisesse, infinita altura, aí ia passar qualquer caminhão, mas é a altura mínima do viaduto em metros, para que esse caminhão pudesse passar com segurança sob o seu vão. Então, cara, olha que legal, é um problema muito massa do Enem. E por que a gente pegou essa questão? A gente pegou essa questão porque quando a gente faz o levantamento de questões que apareceram no Enem, nos simulados que o material do SAI, que a gente tem em toda a nossa rede conveniada, a gente começa a ver que os alunos têm dificuldade de acertar esse tipo de questão, esse tipo de conteúdo. Pô, então se o cara tem dificuldade, vamos ver o que será que é tão difícil nessa questão. Você acha que a interpretação foi difícil? Talvez, mas aqui eu estou tentando te ajudar. Talvez a dificuldade de interpretação, que é uma coisa recorrente dos alunos, aconteça porque ele quer sempre ler, entender rápido e sair resolvendo. O Enem, ele é uma prova muito boa, porque é uma prova que envolve essa noção do cotidiano. Se o aluno se colocar como pessoa ativa do problema, vai fazer mais sentido para ele aquilo, ok? Então dá uma olhada, o que eu tenho para você agora. Eu tentei fazer um desenho aqui para resumir o que a gente tem nesse caso. Eu peguei aquele problema e tentei interpretar da seguinte forma. Eu peguei aqui os canos, veja que eles estão empilhados, pensei aqui na altura do caminhão, então o caminhão está a uma base de 1,3 metros do solo. A gente tem ali os canos com o diâmetro de 0,6. Ah, deixa eu desenhar, produção. Produção, eu posso desenhar? Porra, o pessoal falou que está gastando muita tinta. Opa, peraí, deixa eu deletar o que tinha antes. Aí, olha só. Repare que esta medida que está aqui, ó, é 0,6, porque é o raio da figura, certo? Eu até coloquei esse 0,6 como medida ali fora da figura para você prestar atenção. Você ainda tem a altura do caminhão e aqui dentro eu quero destacar com você o que na minha concepção é a chave para matar o problema. Quando você liga os centros desses 3 tubos, você vai formar um triângulo muito comum de aparecer em aulas de matemática, que é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados e 3 ângulos congruentes. Os ângulos são de 60 graus e os lados serão todos de mesma medida. Como você tem aqui que os raios dos canos são 0,6, a gente consegue tirar dessa relação rapidinho que... Opa, peraí, deixa eu pegar um vermelho aqui para destacar melhor. Que o lado do nosso triângulo... Ficou pequenininho aqui, né, produção? Ó, garoto! O lado desse triângulo é 1,2 metros.
Tá, professor, mas eu não quero o lado da figura. Exato. O que a gente quer nesse problema, de verdade, é qual é a altura desse triângulo. A altura desse triângulo aqui, que eu estou chamando de H, é o que vai permitir a gente resolver esse problema de uma maneira bem legal, certo? Então o que a gente vai fazer? Eu vou precisar que você lembre um pouquinho comigo do que a gente costuma dizer para os alunos. Qual é a altura de um triângulo equilátero? A altura de um triângulo equilátero é uma expressão matemática muito recorrente nas provas do Enem. É o lado raiz de 3 sobre 2. Fechou? O lado raiz de 3 sobre 2 é a expressão que vai me achar essa alturinha que eu tinha falado. Quanto que vale o lado do triângulo, que é o Lzinho? O lado do triângulo vale 1,2. Lá no enunciado, antes do comando da questão, ele falou para trocar o raiz de 3 por 1,7. Portanto, quando a gente substitui isso na expressão ali da altura, a gente vai calcular rapidinho. Essa altura vale 1,02. 1,02 é a medida desse H. Portanto, toda medida que a gente tinha, 1,3 do chão, mais 0,6, mais H, mais 0,6, onde eu acho que a pesada mais errou isso aqui? Aonde eu acho que mais houve erro nessa questão é por parte daquela pessoa que não prestou atenção na margem de segurança. A margem de segurança de meio metro tem que ser colocada nesse vão todo aqui. Beleza? A hora que o aluno se liga nisso, repara comigo que a resposta do problema, que é o vão, ele vai ser a soma. É a margem de segurança, 0,5, mais 0,6, que é a altura desse cano, mais 1,02, que é a altura do triângulo equilátero, mais 0,6, que é esta medida desse raio, e mais 1,3, que é a altura do chão até a base dos canos no caminhão. Portanto, a gente chega que 4,2 é a resposta desse problema. Eu espero que você tenha entendido, a resposta fica por conta da letra D. Quando a gente vai analisar o Enem, a gente não pode esquecer que eles costumam fazer uma coisa legal. Você está vendo que as alternativas elas estão postas em uma ordem crescente? Isso acontece porque o Enem tem um sistema do TRI para tentar identificar chutes. Quando o aluno chuta uma questão, ele sempre tenta ir por uma aproximação, eliminando uma alternativa ou outra. Repare que a resposta 4,2, ela é uma resposta que ela fica muito próxima de 3,70 e 4,20. Você não tem uma certeza, uma garra, puxa, será que é essa? Não sei. A ideia do Enem é evitar chutes. E outra coisa, um comentário rapidinho sobre o TRI. A teoria de resposta ao item, que é a maneira com que o Enem calcula a nota, ela leva em consideração esse tipo de questão, colocando essas alternativas em ordem crescente e chamando elas de distratores. Elas servem para distrair o aluno, ou tentar focar o aluno pensando em uma... puxa, acho que não faz sentido a resposta ser 4. Deve ser mais... Essa é a ideia. Repare que se a gente fosse fazer um valor máximo ou mínimo aqui, a gente teria 2,80, 4,20. Vou chutar meio, vou chutar metade disso, uns 3,70. Errou. Então, o Enem é uma prova muito legal, ela vai levar em consideração as coisas do seu dia a dia e a gente deseja que você aprenda esse tipo de sacada. Pense, se coloque no problema como um agente ativo do problema. Pense, imagine você resolvendo aquilo. Isso torna mais legal, beleza? Moçada, eu falei para você deixar o curtir nesse vídeo só no final. Espero que você tenha curtido essa resolução, espero que você também esteja se preparando de uma maneira legal e conte com o SAI para lhe dar o melhor material, a melhor estrutura para você se dar bem nas provas do Enem. Combinado? Um grande abraço, até a próxima. Tchau!